Desde os tempos mais remotos, os milagres de Jesus têm fascinado a humanidade. Eles não só desafiam nossa compreensão do mundo natural, mas também nos convidam a refletir sobre o poder do divino e os limites da ciência. Hoje, vamos explorar 5 milagres de Jesus que, mesmo após séculos, continuam a intrigar estudiosos e inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Esses eventos extraordinários, registrados nas páginas da Bíblia, não apenas transformaram a vida daqueles que os testemunharam, mas também nos oferecem lições profundas sobre fé, esperança e o amor de Deus. Mas o que torna esses milagres tão especiais? E por que, mesmo com todos os avanços da ciência moderna, eles permanecem inexplicáveis? Nos próximos minutos, vamos mergulhar nessas histórias, não para questionar a ciência, mas para celebrar o mistério e a beleza do sobrenatural. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar sua mente e tocar seu coração. Vamos começar com o primeiro milagre, a transformação da água em vinho. Nosso primeiro milagre nos leva a uma pequena vila chamada Caná, na Galileia. Era um dia de festa, um casamento estava em andamento, e Jesus e seus discípulos estavam entre os convidados. Mas, em meio à celebração, algo inesperado aconteceu. O vinho, elemento central da festa, havia acabado. Para a família, isso não era apenas um constrangimento social, mas uma verdadeira tragédia. Foi então que Maria, a mãe de Jesus, percebeu o problema e se aproximou dele, dizendo: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu de maneira intrigante: "Mulher, por que você envolve a mim? Minha hora ainda não chegou." Mas Maria, confiante no poder do Filho, disse aos serventes: "Façam tudo o que ele lhes disser." Jesus então pediu que enchessem 6 talhas de pedra com água. Essas talhas eram enormes, cada uma com capacidade para cerca de 100 litros. Os serventes obedeceram e, quando a água foi levada ao mestre-sala, ele provou, e era vinho. E não apenas vinho, mas o melhor vinho da festa. Aqui, vemos um milagre que não só resolveu um problema imediato, mas também revelou a glória de Jesus. Foi o primeiro sinal de que ele não era um homem comum, mas alguém com poder sobre a própria natureza. Mas o que a ciência diz sobre isso? A ciência explica que a transformação de água em vinho envolve processos complexos, como a fermentação de uvas, que leva tempo e condições específicas. No entanto, o que aconteceu em Caná foi instantâneo. Não houve uvas, nem tempo para fermentação, nem intervenção humana. A água, pura e simples, tornou-se vinho da melhor qualidade. Esse milagre nos desafia a pensar além do que podemos explicar. Ele nos lembra que, para Jesus, não há impossíveis. E mais, ele se importa com os detalhes da nossa vida. Naquela festa, ele poderia ter ignorado o problema do vinho, mas escolheu agir, mostrando que até as menores preocupações são importantes para ele. Quantas vezes enfrentamos situações em que parece que o vinho acabou? Momentos de escassez, de falta de esperança, de desânimo. Mas a história de Caná nos ensina que, com Jesus, o comum pode se tornar extraordinário. Ele pode transformar a água da nossa rotina no vinho da alegria, da abundância e da celebração. E você? Onde em sua vida você precisa de um milagre? Talvez seja em sua família, no seu trabalho, ou até mesmo no seu coração. Lembre-se, Jesus ainda transforma a água em vinho. Basta confiar nele e obedecer às suas orientações. Nosso segundo milagre nos leva a uma cena comovente. Um homem cego desde o nascimento, sentado à beira do caminho, mendigando para sobreviver. Naquela época, a cegueira não era apenas uma limitação física, mas também uma marca de exclusão social. Muitos acreditavam que doenças como essa eram castigos de Deus por pecados cometidos. Jesus e seus discípulos passavam por ali quando viram o homem. Os discípulos perguntaram: "Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego?" Jesus respondeu de maneira surpreendente: "Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele." Em seguida, Jesus fez algo inusitado. Cuspiu no chão, misturou a saliva com terra para fazer lodo e aplicou nos olhos do homem. Então, disse a ele: "Vá lavar-se no tanque de Siloé." O homem obedeceu e, ao lavar-se, sua visão foi completamente restaurada. Ele podia ver. Imagine a cena: um homem que nunca havia visto a luz do sol, as cores do mundo ou os rostos de seus entes queridos, de repente ganhando a visão. Foi um momento de pura alegria e transformação. Mas o que a ciência diz sobre isso? A medicina moderna fez avanços incríveis no tratamento de doenças oculares. Hoje, temos cirurgias, transplantes de córnea e tecnologias que podem restaurar a visão em muitos casos. No entanto, a cura do cego de nascença desafia todas as explicações científicas.
Primeiro, a cegueira de nascença pode ser causada por uma série de fatores, como malformações genéticas ou danos irreversíveis ao nervo óptico. Segundo, mesmo com toda a tecnologia atual, não há como restaurar a visão instantaneamente, sem procedimentos complexos ou tempo de recuperação. E, por fim, o uso de lodo e água não tem nenhuma base científica para curar a cegueira. Esse milagre nos lembra que, para Jesus, não há limites. Ele não está preso às leis da medicina ou da biologia. Ele é o Criador da vida e pode restaurar o que parece impossível. Quantas vezes nos sentimos cegos diante das circunstâncias da vida? Cegos para ver soluções, cegos para enxergar o amor de Deus, cegos para perceber o propósito por trás das dificuldades. A história do cego de nascença nos ensina que Jesus pode abrir nossos olhos para verdades que não conseguimos enxergar sozinhos. Ele pode nos mostrar que nossas lutas não são castigos, mas oportunidades para que a obra de Deus se manifeste em nossa vida. E, assim como o homem obedeceu à ordem de lavar-se no tanque de Siloé, nós também somos chamados a obedecer a Jesus, mesmo quando suas orientações parecem incomuns ou desafiadoras. E você? Onde em sua vida você precisa de visão? Talvez seja para enxergar um caminho em meio à escuridão, para ver a mão de Deus agindo em sua história, ou para perceber o valor que Ele dá à sua vida. Lembre-se, Jesus ainda abre os olhos dos cegos. Basta confiar nele e seguir suas orientações. Nosso terceiro milagre nos leva a um cenário impressionante, uma multidão de mais de 5.000 pessoas reunidas para ouvir Jesus. Eles haviam seguido o Mestre até um lugar deserto, longe das cidades, movidos pela sede de ouvir suas palavras e testemunhar seus milagres. Mas, à medida que o dia avançava, uma preocupação começou a surgir. As pessoas estavam famintas, e não havia comida suficiente para todos. Os discípulos, percebendo a situação, sugeriram que Jesus despedisse a multidão para que pudessem comprar comida nas vilas próximas. Jesus, no entanto, tinha outros planos. Ele perguntou aos discípulos: "Quantos pães vocês têm?" Eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Era uma quantidade insignificante para alimentar tanta gente, mas Jesus não se abalou. Ele pediu que a multidão se sentasse e, tomando os pães e os peixes, deu graças a Deus. Em seguida, algo extraordinário aconteceu. Jesus começou a partir os pães e os peixes, e os discípulos os distribuíram à multidão. Todos comeram à vontade, e, quando terminaram, ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Mas o que a ciência diz sobre isso? A ciência explica que a matéria não pode ser criada do nada. A lei da conservação de massa, um dos princípios fundamentais da física, afirma que a quantidade de matéria em um sistema fechado permanece constante. No entanto, o milagre da multiplicação dos pães e peixes desafia essa lei. 5 pães e 2 peixes não poderiam, por meios naturais, alimentar mais de 5.000 pessoas. Além disso, não houve tempo para preparar mais comida ou trazer suprimentos adicionais. Foi um evento instantâneo, que deixou até os discípulos maravilhados. Esse milagre nos lembra que Jesus não está limitado pelas leis da física ou da lógica humana. Ele é o Criador do universo e pode fazer o impossível acontecer. Quantas vezes nos sentimos como os discípulos, diante de uma multidão de problemas e com apenas 5 pães e 2 peixes para resolver tudo? Situações em que nossos recursos parecem insignificantes, nossa força insuficiente e nossas habilidades limitadas. A história da multiplicação dos pães e peixes nos ensina que, quando colocamos o pouco que temos nas mãos de Jesus, Ele pode transformá-lo em abundância. Não importa quão pequeno ou insuficiente você se sinta, Ele pode multiplicar seus esforços, suas habilidades e sua fé para suprir todas as suas necessidades. E você? Onde em sua vida você precisa de um milagre de multiplicação? Talvez seja em suas finanças, em seus relacionamentos, ou em sua capacidade de enfrentar os desafios do dia a dia. Lembre-se, Jesus ainda multiplica pães e peixes. Basta confiar nele e oferecer o pouco que você tem. Nosso quarto milagre nos leva a uma noite tempestuosa no mar da Galileia. Jesus havia acabado de alimentar a multidão com 5 pães e 2 peixes, e em seguida, pediu aos discípulos que fossem adiante dele de barco, enquanto ele subia a um monte para orar. Enquanto os discípulos remavam, uma forte tempestade surgiu. As ondas batiam contra o barco, e o vento soprava com tanta força que eles mal conseguiam avançar. Eles estavam exaustos, assustados, pior, sozinhos. Foi então que, no meio da escuridão e do caos, eles viram algo que os deixou ainda mais aterrorizados, uma figura caminhando sobre as águas. "É um fantasma!" gritaram. Mas, imediatamente, Jesus lhes disse: "Coragem! Sou eu! Não tenham medo!" Pedro, um dos discípulos, respondeu:
Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus disse: Venha. Pedro saiu do barco e começou a caminhar sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando percebeu o vento forte, teve medo e começou a afundar. Senhor, salva-me! Gritou. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou, dizendo: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento se acalmou e os discípulos adoraram a Jesus, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Mas o que a ciência diz sobre isso? A física explica que a densidade e a flutuabilidade tornam impossível para um ser humano caminhar sobre a água. A superfície da água não pode suportar o peso de uma pessoa sem que ela afunde. No entanto, Jesus não apenas caminhou sobre as águas, mas também permitiu que Pedro fizesse o mesmo que por um breve momento. Esse milagre desafia as leis da natureza e nos lembra que Jesus tem poder sobre todos os elementos. Ele não está sujeito às limitações do mundo físico. Quantas vezes nos sentimos como os discípulos, em meio a uma tempestade, lutando contra as ondas do medo, da dúvida e da incerteza? Situações em que parece que estamos sozinhos, sem forças para continuar, e o barco da nossa vida está prestes a afundar. A história de Jesus andando sobre as águas nos ensina que, mesmo nas tempestades mais assustadoras, Ele está no controle. Ele pode vir ao nosso encontro de maneiras que desafiam a lógica humana, trazendo paz e segurança onde há caos e medo. E você? Onde em sua vida você precisa que Jesus caminhe sobre as águas? Talvez seja em um relacionamento conturbado, em uma crise financeira, ou em uma batalha interna contra o medo e a ansiedade. Lembre-se, Jesus ainda acalma tempestades. Basta manter os olhos nele e confiar em seu poder. Nosso quinto milagre nos leva a uma das histórias mais emocionantes e profundas da Bíblia, a ressurreição de Lázaro. Lázaro era um homem de Betânia, irmão de Marta e Maria, e amigo próximo de Jesus. Ele adoeceu gravemente, e suas irmãs mandaram avisar Jesus, dizendo: Senhor, aquele a quem amas está doente. No entanto, Jesus não foi imediatamente. Ele esperou 2 dias antes de partir para Betânia. Quando finalmente chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Marta e Maria estavam devastadas. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, profundamente comovido, foi ao túmulo de Lázaro. Era uma caverna com uma pedra cobrindo a entrada. Ele ordenou que removessem a pedra e, então, orou em voz alta: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Depois, clamou: Lázaro, venha para fora. E, para o espanto de todos, Lázaro saiu do túmulo, ainda envolto em faixas de linho. Ele estava vivo. A multidão que testemunhou o milagre ficou maravilhada, e muitos creram em Jesus. Mas o que a ciência diz sobre isso? A medicina moderna estuda a morte celular e a decomposição do corpo. Após 4 dias, o processo de decomposição já está avançado, e não há como reverter a morte sem intervenção divina. A ciência não tem explicação para como um corpo pode voltar à vida após tanto tempo, sem sinais de deterioração. Esse milagre nos lembra que Jesus tem poder sobre a própria morte. Ele não apenas cura doenças, mas também vence o último inimigo da humanidade, a morte. Quantas vezes nos sentimos como Marta e Maria, diante de situações que parecem sem esperança? Momentos em que a dor, a perda ou a desesperança nos fazem pensar que tudo acabou. A história de Lázaro nos ensina que, para Jesus, a morte não é o fim. Ele pode trazer vida onde há morte, esperança onde há desespero, e luz onde há escuridão. E você? Onde em sua vida você precisa de um milagre de ressurreição? Talvez seja em um relacionamento que parece morto, em um sonho que foi enterrado, ou em uma situação que parece irreversível. Lembre-se, Jesus ainda ressuscita Lázaros. Basta confiar nele e crer que ele pode fazer o impossível. Chegamos ao final da nossa jornada pelos 5 milagres de Jesus que a ciência ainda não explicou. Relembramos a transformação da água em vinho, a cura do cego de nascença, a multiplicação dos pães e peixes, Jesus andando sobre as águas e a ressurreição de Lázaro. Cada um desses milagres nos mostrou algo profundo sobre quem Jesus é e como ele age em nossas vidas. Esses eventos extraordinários não são apenas histórias do passado. Eles nos convidam a refletir sobre o poder de Jesus hoje. Ele ainda transforma o comum em extraordinário, abre nossos olhos para verdades espirituais, multiplica nossos recursos, acalma nossas tempestades e traz vida onde parece haver apenas morte. Mas, mais do que isso, esses milagres nos lembram de que, com Jesus, sempre há esperança. Não importa quão difícil seja a situação,
Quão limitados sejam nossos recursos ou quão grande seja o desafio, Ele pode fazer o impossível acontecer. E você? Qual desses milagres mais tocou o seu coração? Será que é a transformação da água em vinho, que nos mostra que Jesus se importa com os detalhes da nossa vida? Ou a cura do cego de nascença, que nos lembra que Ele pode abrir nossos olhos para enxergar o que realmente importa? Talvez seja a multiplicação dos pães e peixes, que nos ensina que Ele pode transformar o pouco que temos em abundância. Ou será que você se identificou com a história de Jesus andando sobre as águas, que nos mostra que Ele está no controle, mesmo nas tempestades mais assustadoras? Ou, quem sabe, a ressurreição de Lázaro, que nos dá a esperança de que, em Cristo, a morte não é o fim, mas um novo começo. Seja qual for o milagre que mais falou ao seu coração, uma coisa é certa: Jesus ainda faz milagres hoje. Ele ainda transforma vidas, cura feridas, multiplica recursos, acalma tempestades e traz esperança onde parece não haver mais nenhuma. E agora, é a sua vez de agir. Deixe nos comentários qual desses milagres mais tocou seu coração e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança hoje. Que essas histórias inspirem você a confiar em Jesus, a crer no impossível e a experimentar o poder dele em sua vida. Lembre-se, com Jesus, sempre há esperança. Obrigado por acompanhar essa jornada conosco. Até o próximo vídeo.